Deus tem promessa na vida. Jesus veio para todos, mas nem todos vão subir. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Jesus veio para todos, mas nem todos querem, né? Servir a Deus não é fácil, é difícil servir a Deus. Mas a palavra de Deus diz que é abençoado aquele que está nos caminhos do Senhor, aqueles que buscam Ele. Porque esse momento é um momento especial, momento que pessoas estão aí se divertindo, comendo carne assada, tomando cerveja, e no forró para lá e para cá. Mas nós não, nós estamos aqui ouvindo a palavra, falando de Deus, falando do Senhor, glorificando ao Senhor. Testemunho que a pastora deu é um testemunho que vem para que nós venhamos olhar, para que nós venhamos entender que nossos filhos dependem de nós. Jesus ele vai cobrar de nós, naquele dia, a criação do nosso filho. Ele vai cobrar. Como é que você criou seu filho? Ele vai cobrar, porque o filho não é nosso, o filho é do Senhor, a esposa do Senhor, o marido do Senhor. Casamento, Deus dá para que o homem ou a mulher case, tenha uma família, e aquela família ele tem que cuidar muito bem, porque é a herança do Senhor. O filho é a herança do Senhor, a herança que Deus dá para que nós venhamos criar. Naquele grande dia, todos os pais, mães, vai ter uma proporção de conta muito grande com Deus. Deus vai cobrar de você a criação. Você imagina aquele filho que está no presídio, a mãe, esse tempo de festa, a preocupação da mãe por não estar com o filho, o pai por não estar com o filho, e aí ele fica sofrendo ali. Mas se ele errou, se o pai errou, não ensinou o filho, Deus vai cobrar dele. Aquele jovem que entrou pelo caminho errado, muitas vezes, irmão, eu já peguei com a família e a mãe, ela disse que preferia ver os filhos dela em tal lugar do que na igreja de crente. Diga bem, irmão, que Deus te abençoe. E um ano depois, a filha dela foi morta, se prostituiu. O filho dela foi morto, prostituído. Entendeu? E ela veio pedir a oração. E está vendo, irmão? Está vendo a profecia que você deu para seu filho e sua filha? Ah, mas eu profetizei não, fez isso, não fez, você profetizou. Quer dizer, às vezes a pessoa diz, não, a igreja de crente, irmão, nós aqui, eu creio que aqui, quando nós vemos esse lugar, é para glorificar Deus, é para buscar, é para orar pelo próximo, orar pelas famílias, orar para que Deus venha abençoar. Nós não venhamos aqui para falar mal de ninguém, nós não venhamos aqui para criticar ninguém, nós não vamos julgar ninguém. Julgamento só quem pode julgar é o Senhor. Ele sim, naquele grande dia. E outra coisa, Jesus ele não vai julgar nós ainda. Quem vai julgar é a palavra que nós pregamos. A palavra que nós pregamos, todos os pregadores têm uma responsabilidade. Todos os homens e mulheres que lê a palavra do Senhor, que prega a palavra, nós vamos ter uma responsabilidade naquele grande dia. A própria palavra é que vai julgar nós. Se nós pregamos e não vivemos a pregação, aí sim a palavra é que vai julgar nós. Aí depois é que vem o Rei Jesus e vai nos dar sim ou não, se vai subir ou não, se vai ficar ou não. Então naquele grande dia a palavra. Por isso que os pregadores têm que pregar com consciência, saber que um dia Jesus vai cobrar de nós. O que nós falamos aqui, abre a boca, nós vamos, Deus vai cobrar de nós. Tudo que nós dá a boca, ela sai, ela não volta mais. A palavra, quando ela sai daqui, da nossa boca, ela não volta mais. Então, quem contamina o homem, tem um ditado, quem contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Quando você come o alimento, ele não vai te contaminar. Mas quando você solta a palavra, aí sim, você contamina. Então, esse fim de ano, para a entrada do outro ano, nós temos que fazer uma reflexão toda a nossa vida. O que achamos, o que fizemos, será o seu processo, será o seu filho de alguma coisa, perdão, pedir perdão. Sexta-feira eu fui pregado aqui sobre perdão, sabe? Sobre perdão, todas as pessoas com o coração ferido,
discípulos, por qualquer coisa, qualquer palavra, sabe? A gente tem que perdoar, irmão. Porque se você não perdoar, Deus não vai te perdoar de jeito nenhum. Se você segurar o perdão, eu não vou perdoar aquele meu irmão, minha irmã, me crucificou, eu não vou perdoar, irmão. A pessoa pode fazer o que for, sabe, me derrubar, querer sabe, fazer o que ele entender, mas perdoe, porque quando você perdoa, o Senhor ele cuida de você, ele perdoa, sabe? Se a gente não fosse perdoar, se tivesse o coração tão ferido, jamais a gente poderia perdoar o nosso irmão. A gente tem que perdoar. Esposo, perdoa esposo, perdoa a esposa, família, filho, perdoa o pai, perdoa o filho, irmão, perdoa o irmão, sabe, irmão, porque naquele grande dia nós não vamos subir se nós não tivermos o coração limpo. O coração tem que ser igual a uma criança. Se não for igual a uma criança, nós não vamos subir. Jesus ele está mostrando o Apocalipse. E se nós não buscar Deus do jeito que tem que ser a palavra, nós não vamos subir. Então a gente tem que fazer tudo para que a palavra ela se cumpra na nossa vida, para que a palavra ela venha nos fazer uma reflexão de fim de ano novo, do ano que passou, esse ano que vai entrar, que a gente venha refletir tudo que a gente fez atrás, há um tempo atrás, e refletir e entrar com o coração limpo, coração não ferido, mas sim o coração limpo, perdoar quem nos magoou, quem nos pisou, tá? Porque quando a gente faz isso aí o Senhor nos abençoa, né? Vamos ler só dois versículos aqui na palavra. Prefácio à salvação. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé do eleito de Deus, e conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em preparação da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do tempo dos séculos. Amém? Glória a Deus. Então Paulo ele era um servo do Senhor, ele era um caçador, mas ele virou um caçado. Paulo ele se preocupava com os crentes. Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com as pessoas, porque ele sabia que as pessoas, quando aceitavam Jesus como Salvador, quando a pessoa busca a Deus, o inimigo ele investe muito na vida dos crentes, principalmente o crente. Eu aceitei Jesus, o inimigo ele investe muito nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos pessoas que buscam a Deus, pessoas que oram, pessoas que querem ver o bem do meu irmão, da minha irmã, pessoas que clamam a Deus pela vida do meu irmão, pessoas que estão ali preparadas para fazer o bem. O inimigo ele investe muito na vida do crente, para que o crente veja qualquer coisinha, qualquer palavra, ao contrário, o crente se dói o coração do crente, o crente começa a se revoltar, ficar revoltado. Quantos crentes, meus irmãos, quantos homens e mulheres de Deus se revoltam contra a igreja de Cristo? Deus ele não tem culpa. Deus ele não tem culpa do que nós passamos. Deus não tem culpa do que nós precisamos. Deus ele não tem culpa da discussão da família, do esposo, da esposa. Deus não tem culpa do que nós vivemos, uma vida que nós vivemos. Deus não tem culpa se falta um pão. Deus não tem culpa que nós precisamos e não tem. Deus não tem culpa que alguém vai na nossa casa e corta a luz. Deus não tem culpa que alguém vai na nossa casa e corta a água. Muitas vezes nós podemos culpar Deus, Senhor, eu sou um servo de Deus, trabalho, faço isso, estou aqui, ganho. Meu irmão, Deus não tem culpa de nada. Deus sem nós, Ele é Deus. Ele é Deus e nós sem Ele não somos nada. Por isso que temos que buscar Ele com amor, temos que buscar com sinceridade.
sinceridade, tenho que ter uma reflexão com Ele e ter uma intimidade com Deus. Você pode ter uma intimidade com Deus? Pode, irmão. Pode. É só você estar nos pés do Senhor. Ora na madrugada, peça a Ele: Senhor, eu quero uma intimidade contigo. Fala comigo, Senhor. Irmão, muitas vezes o Senhor ele fica em silêncio com a gente. Principalmente quando Deus tem plano. Quando Deus tem uma promessa, Deus não mente. Deus, quando Ele tem uma promessa na sua vida, Ele jamais vai te mentir para você, nem te abandonar. Ele sabe, muitas vezes Ele prova a gente. Muitas vezes Deus faz porque falta o pão dentro de casa. Deus faz porque a enfermidade venha, a morte venha querer levar nós. Deus faz, sim, Ele permite, sim. Mas Deus é amor? Deus é amor. Ele é misericórdia, mas também é justiça. Deus, quando não promessa na vida do homem, Ele prova o homem, é a mulher. Uma enfermidade vem para a morte, ela vem para a morte, e você pensa que vai morrer. Mas Deus, Ele sabe mandar o fardo além do que você pode, alguém que você pode carregar. Deus não dá algo para você que você não vai aguentar. Sabe, Ele vai te dar uma prova que você pode passar. E a prova de Paulo, ele se preocupava com Timóteo, com aquele pessoal que ele ungiu, que ele levantou ao diaconato, ao presbitério, às diaconisas. Paulo ele se preocupava com aquele povo. Paulo era uma pessoa estudada. Paulo tinha faculdades e faculdades. Ele estudou com Gamaliel. Gamaliel ensinou o que ele podia a Paulo. Mas a palavra de Deus diz que a partir da hora que ele aceitou Jesus como Salvador, ele não passou aquele ensinamento que ele tinha, aquela faculdade que ele tinha, ele não pôde passar para o povo, porque ele não era para passar aquilo ali. E Deus abriu a mente dele, deu uma nova faculdade para que ele falasse para o povo, ensinasse o povo, andasse com o povo. Sabe, Paulo ele era uma pessoa tão especial que as pessoas se levantavam com ele, contra ele, porque era uma pessoa que ele sofreu, passou na carne o que ele fez com o pessoal, com os irmãos. Estevão foi o primeiro foi Estevão, ele viu, ele participou da morte de Estevão, apedrejado. E a partir daquele dia, ele começou a entender que Deus era com ele. E quando ele teve um encontro com Jesus, pronto, a partir daquele dia, ele passou a falar de Deus. E nem o discípulo aceitava que Paulo pregasse. Nem o discípulo aceitava que Paulo fizesse a obra de Deus. Porque Paulo era um exemplo. Paulo era mau. Paulo antigamente era uma pessoa má, uma pessoa que não tinha entendimento. Mas quando ele passou a entender, quando ele passou o encontro com o Senhor, nem nós aqui temos um encontro com Deus. Cada um, eu aceitei Jesus, não, irmão. Nós não aceitamos Jesus, não. Jesus que nos aceitou. Quem era nós? Nós estávamos no fundo do poço, nós éramos uma pessoa mal, nós éramos uma pessoa que não tinha aquela bondade no nosso coração, nós só tínhamos maldade no nosso coração, nós não se importávamos com ninguém, nós não queríamos saber de ninguém. Nós naquele tempo, antes de aceitar Jesus, ou qualquer um aqui, se passasse pelo mendigo, pelo bêbado, se pudesse chutar, chutava. Mas hoje é diferente. Hoje você tem um coração diferente, um coração de carne. Você passa por um mendigo daquele, você abraça ele, você ajuda ele, você faz alguma coisa por ele, quer fazer alguma coisa por ele. Naquele tempo não, antes de aceitar o Senhor, ter um encontro, nós éramos diferentes, mas hoje nós temos diferença nas nossas vidas. E Paulo, ele amava os irmãos. Ele tinha
sabe, um aconchego com a igreja do Senhor. Ele fazia tudo para ajudar a igreja. Paulo, ele abria a igreja, deixava pessoas, ia para outro canto, passava para outro canto, mas quando tinha um problema na igreja, aí dizia: chama Paulo. Paulo ia e resolvia, porque Paulo, ele sabia o que estava fazendo. Para a igreja do Senhor, ela é tão maravilhosa. Deus, a igreja são nós. Aqui a gente fala igreja do Senhor, mas é porque a gente está dentro do tempo. Nós somos a igreja, nós somos a diferença, nós somos aquelas pessoas que um dia não entendia, mas hoje nós entendemos o que nós estamos aqui fazendo hoje. Nós estamos aqui, não é por nós não. Sabe, eu não estou aqui porque eu quero, ninguém, nem um dos irmãos aqui, está aqui porque ele quer. Você poderia estar na sua casa, sabe? Poderia estar fazendo alguma outra coisa, mas não, você veio para falar, para ouvir algo de Deus, para se fortalecer na palavra, porque aqui é o fortalecimento do homem. Sabe, a história de Paulo, ela é muito maravilhosa. Se nós formos contar a história de Paulo, precisa de 2 horas para uma pregação de Paulo. A gente for contar a história dele. Paulo era uma pessoa muito maravilhosa, era uma pessoa que, sabe, ele passou ali, quando ele conheceu, teve um encontro com Jesus, ele passou a fazer as coisas de Deus. Nem os discípulos aceitaram que ele, porque ele não andou com Jesus, não andou. E Pedro, aqueles outros apóstolos, não queria que Paulo fosse um apóstolo, porque Paulo não andou com Jesus. Você imagine se eu ou você tivesse andado tantos caminhos com o Senhor. Você imagine o que é que nós fazíamos? Andar com Jesus. Mas, irmão, a palavra de Deus diz que nós cremos no que nós não vemos. Nós cremos no que nós sentimos Ele. Nós não vemos Jesus, mas sente a presença dele, sente a presença do Senhor nas nossas vidas. Quando nós estamos orando, a gente sente a presença dele. Quando a gente está aqui louvando a Deus, nós sentimos a presença dele. Quando alguém louva com um louvor bonito, você sente a presença do Senhor do seu lado. E ele está aqui, não é para se engrandecer, poderia ser, ele é o dono da vida, ele é o dono do mundo. Jesus, quando ele veio como talvez como um mendigo. Ele veio como uma pessoa que não tinha nada, nem para dormir, nem para pôr a cabeça, nem o travesseiro para colocar a cabeça. Jesus, ele veio com isso. Ele tinha o rei, o palácio de Herodes era dele, ele poderia nascer no palácio de Herodes, na melhor cama de ouro. Mas Jesus não. Maria, quando foi bater ele, foi procurar um cômodozinho para que Jesus nascesse. Ninguém aceitou ele, ninguém aceitou ela, de jeito nenhum. Vai ter filho aqui, de jeito nenhum, vai embora. E ali, uma mulher, Deus usou uma mulher, uma parteira, e viu a situação de Maria e disse: olha, tem um lugarzinho ali para você, e levou ela ali para o curral de vaca, uma manjedoura, e ali Jesus era para ser ali em cima. Ele veio como um simples. Jesus não veio como rei aqui na terra. Ele era rei, sim, ele é rei. Ele é servo, sim. Ele é professor, sim. Ele é tudo. Ele é Deus. Mas ele não veio. Ele veio como uma pessoa simples, para que nós entendamos que nós não somos nada. Não somos nada. Nós não somos nada, nós somos apenas um bolo de barro. Sabe? Louva a Deus, porque foi amassado pela mão do Senhor. Foi Ele que amassou e fez cada um de nós. Por isso que Ele nos ama, por isso que Ele nos preparou. Sabe, quando você diz não para Deus, Ele fica triste. Quando você diz uma palavra não para Deus, quando o Senhor diz vá aqui, você diz não, Senhor, não vou não. Ele fica triste. Porque Ele não fez nós para nos obedecer a Ele. Ele fez nós para obedecer a Ele. E a mão do Senhor, ela é pesada. A mão do Senhor, ela é pesada. Quando ela baixa em nós, quando ela vem na nossa cabeça, aí é pior.
Por quê? Porque a mão dele é pesada. Ele não brinca, ele não leva, ele não leva nós como pessoas que não sabem nada, sabe? Ele não leva nós, ele está aquele grande dia, ele não vai nos salvar como pessoas que nunca ouviram a palavra do Senhor. Vai ter pessoas lá que vai dizer: Senhor, eu nunca ouvi tua palavra, não. E aí o próprio Deus vai mostrar para aquela pessoa que ele ouviu a palavra. Ele não vai ter nós como pessoas inocentes. Não vai, porque ele sabe que nós entendemos a palavra, nós sabemos o que é a palavra, nós sabemos o que é Jesus, a gente sabe o que é ele faz. Tem que se espelhar nele, porque se nós olhar para um lado, olhar para o outro, a gente vai cair. Se a gente olhar para o irmão da esquerda, o irmão da direita, a gente vai cair, vai cair, porque é tanto escândalo na igreja, tanto escândalo no meio do povo de Deus, tanto escândalo, irmão. Se nós olharmos para os escândalos, nós nunca vamos chegar lá, nós nunca vamos estar na presença do Senhor. Tem que olhar, o alvo nosso é Jesus, tem que se espelhar nele. Se meu irmão cair, o problema dele, eu vou orar por ele. Se meu irmão falar mal de mim, eu vou orar por ele, não vou falar mal dele também, porque se eu for falar, eu estou pagando, estou tocando a moeda. Errou, ora, irmão, quem caiu, irmão, eu sei quem Deus levantou. Quantas pessoas chegam na oficina para mim ali e dizem: pastor, o senhor sabe quem caiu? Eu digo: não, mas sei quem Deus levantou. Sabe? Pessoas, homens de Deus que caíram, homens de Deus que pecaram, homens de Deus que saíram do caminho do Senhor, fez algo errado. A gente tem que orar por essas pessoas, orar para que Deus venha levantar, orar para que não aconteça com nós, porque se eu olhar para o vizinho da esquerda e da direita, eu vou cair, porque eu vou ver nele o erro, eu vou ver nele errado, aí eu vou cair, eu vou dizer: ah, meu irmão está daquele jeito ali, eu vou seguir para quê? Isso é o erro do mundo, é o erro das pessoas do mundo, irmão. As pessoas, quando você vai pregar a palavra, a pessoa diz: ó, esse camarada era um ladrão, era um bandido, era um assaltante, e hoje está aí com a Bíblia debaixo do braço, só quer ser santo. Mas a partir da hora que você conhece a Jesus, você passa a ser diferente, você passa a ter um conhecimento diferente. Se você roubava, não vai roubar mais. Se você matava, não vai matar mais. Se você fazia coisa errada, você não vai fazer mais. Porque você conheceu a vida, conheceu o dono da vida. Ele é quem faz o milagre acontecer na sua vida. Ele é quem cuida da tua família. Ele é quem cuida da tua família, dos teus filhos, da esposa, sabe? Do nosso pai, da mãe. Eu louvo a Deus que meu pai e minha mãe já se foi. Então, o Senhor, porque eu tive o privilégio de apresentar, eu e minha esposa, apresentar Jesus para eles. Minha pessoa, estou dormindo no Senhor. Eu creio que naquele grande dia eu vou me encontrar com eles lá. Então a gente tem que falar desse amor, pregar a palavra, falar que Jesus cura, salva e liberta. Não ter vergonha, irmão. Não ter vergonha de falar que Jesus ama nós. Porque Ele é o único, é o Salvador, é o libertador. Ele é quem faz o milagre na tua vida e na minha vida. Eu creio que você saiu de casa hoje, sabe, você pensou: Senhor, fala comigo, Senhor. Me dá uma palavra de conforto, uma palavra que eu possa ir para frente. E nessa noite, irmão, Deus falou com você. Deus falou através do louvor, através da palavra, da salvação. Deus falou com você. Deus sabe o seu coração, Deus sabe a sua mente, Deus sabe o que você precisa. Deus entende a sua necessidade. Sim. Muitas vezes a gente passa a confiar nas pessoas e deixa Deus em segundo plano. Tudo que você precisar, irmão, entrega ao Senhor, porque Senhor, eis-me aqui.
Eu preciso da cura, Senhor. Eu preciso da libertação. Eu preciso de perdoar ou ser perdoado. Me ajuda, Senhor. Ele está contigo. A segunda do Senhor está com vocês. Ele está, porque Ele não mente, Ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa do que faz. Quando Deus te dá algo, é porque Ele sabe que você pode. Quando Ele te dá um fardo, é porque sabe que você pode carregar. Quando Ele te dá uma bênção, é porque sabe que você tem condições. Bem, que nessa noite, irmão, faça uma reflexão nesse fim de ano. Entregue na mão do Senhor tudo que passou. O que passou, passou. Olhe para frente, não olhe para trás, porque se você olhar para trás o que você aconteceu com você, mas esse ano nós vamos cair. Então nós temos que olhar para frente. Jesus é o Senhor, Ele é o alvo, Ele é a verdade da vida, Ele que cuida, Ele que faz, Ele que faz o milagre acontecer, Ele que abre porta. A palavra de Deus diz: Jesus, Ele, a porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Essa igreja missionária, ela foi aberta pela mão do Senhor. Ele pagou um preço muito alto, essa igreja ser aberta. Alguém que fechar, alguém que tentou fechar essa igreja, passou o ano fechado. A partir do ano, o Senhor disse: vá lá e reabra. Eu disse: Senhor, como, Senhor? O Senhor disse: vai, eu estou no controle. Agora sim, a porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Ninguém abre, irmão, ninguém abre. Pessoas já falaram, chegaram aqui: pastor, tenha cuidado que fulano vai abrir a igreja aí. Eu digo: em nome de Jesus, abra. Quanto mais igreja é melhor, para salvar aqueles que precisam. O Senhor não tem medo de quem não, meu irmão. Tem não. Não tem medo que abra igreja vizinho, do outro lado, do outro lado da rua. Não tem medo não, irmão. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre. A igreja está aberta, a porta, é porque Ele está mantendo a igreja, Ele está cuidando da igreja. Ele é o dono. Eu não sou dono de igreja, eu sou dirigente de igreja. Eu estou aqui como dirigente, estou aqui como pastor dirigente. E o dono é Jesus, a obra é dele, tudo aqui é dele. Tudo é Ele que faz, é Ele que permite comprar, é Ele que permite comprar as cadeiras, é Ele que permite pagar o aluguel. Sim, é Ele, não é eu não. Não é eu, mas o Senhor é quem cuida desse lugar. A igreja do Maria, é Ele que cuida. Do São Gonçalo, é Ele que cuida lá. Ele que está cuidando daquele lugar. E eu louvo a Deus, por Deus fazer esse milagre. Não é por eu, não, nem por nós, é porque a obra tem que ser feita. O nome dele tem que ser glorificado. Aqui, ali e acolá. Ele é quem cuida, Ele é quem faz. Vem, vamos orar, agradecer os irmãos, agradecer a Deus por esse momento. E agradecer os irmãos por ter vindo nesse culto. Sabe, hoje nem era para fazer esse culto, porque os irmãos precisam estar com a família, fim de ano, Natal, né? Mas eu já tinha falado, não, a gente vai o culto, vai fazer o culto. Aqueles que vier, amém. Os que não vier, Deus vai abençoar do mesmo jeito. Deus vai abençoar do mesmo jeito, amém? Vamos orar? Orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Senhor Deus, Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença nessa noite, ó Deus, para te honrar, Senhor, te adorar, Pai, louvar o Teu nome, glorificar o Teu nome, toda honra, toda glória, Senhor, entrega nas Tuas mãos, Senhor. Pai, vai de encontro, Pai, com cada um, Senhor. Vai de encontro, Pai, com aqueles que não puderam chegar a esse lugar, Senhor. Abençoa, Pai, visita cada um nessa noite. Pai, vai dando salvação, cura e libertação nessa noite. Cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, que aquele que tem o coração ferido, Pai, que nessa noite o Senhor venha curar. Aquele que está necessitado, que nessa noite o Senhor venha abençoar. Aquele, Pai, que está aí,
sem saber o que fazer, desesperado, Senhor. Deus, entra na vida, Pai, entra ali com providência, Senhor. Abençoa, Senhor. Pai, abençoa cada um, Senhor. Seja, Pai, com nossa vida. Cuida das nossas vidas, Pai. Toma a primazia das nossas vidas, Pai. Toma a primazia da nossa família, do nosso lar. Deus, nessa noite, Senhor, seja feita a tua vontade, o teu querido. Pai, que não seja nós orando aqui, Senhor, mas o Senhor agindo na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Pai, nos ande em paz, Senhor, para os nossos lares. Que seja feita a tua vontade, o teu querido. Pai, que seja um ano, Pai, que vai entrar especial. Um ano que nós possamos trabalhar mais para o Senhor. Um ano que nós possamos refletir o que nós fizemos e o que nós vamos fazer daqui em diante. Porque o Senhor está no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Pai, cada um, Senhor. Eu te louvo nessa noite, Pai. Te dou glória e agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a paz e a doce consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um nessa noite. E aquele que quer, diga amém. Amém. E a vitória é nossa. Se Deus é por nós, amém. A paz do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, Ele está ligado.